Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no dia 27 de dezembro de 2022 e acabou de ser noticiada no site do Supremo Tribunal Federal, na verdade ontem à noite, uma alteração muito importante no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, como isso interessa aos nossos estudos, ao nosso trabalho, né, a gente que atua na advocacia dos tribunais superiores e os colegas que também atuam nesse segmento do direito, resolvi gravar aqui esse vídeo com uma análise factual e as minhas primeiras impressões sobre essa alteração regimental e as consequências disso para a atuação do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então é isso, sigamos em frente aqui. Pois bem, pessoal, aqui a notícia que foi publicada ontem à noite, né, dia 26 de dezembro de 2022, às 19 horas e 48 minutos, a notícia de que no site do Supremo Tribunal Federal, a notícia de que, né, o tribunal aprovou a mudança do regimento interno. Então, aqui, na verdade, a gente vai tratar na sequência, né, dos dispositivos alterados, à luz de um texto que está circulando aí, que seria a minuta da emenda aprovada, né? Não é ainda a emenda oficial publicada, mas eu acho que já dá para a gente fazer uma análise apresentando as principais mudanças, né? Mas, de todo modo, aqui na notícia consta, ó, para estabelecer que os pedidos de vista serão devolvidos no prazo de 90 dias, a gente vai ver que esse prazo foi aumentado, porque antes era de 30 dias, e a novidade aqui, que após esse período, os autos serão automaticamente liberados para continuidade da análise pelos demais ministros. Além disso, uma outra mudança interessante, que consta aqui o seguinte, olha, o problema relacionado a referendo de casos urgentes, né, que pode suceder, por exemplo, como tem acontecido com frequência ao longo desses últimos anos, né, que o ministro conceda uma liminar e os autos não são, e a decisão não é examinada desde logo pelo colegiado, né? Então, essa alteração aqui estabelece que, havendo concessão de liminares, a sua decisão vai ser examinada desde logo pelo plenário para referendo, né? É o que consta aqui também da notícia, né? Que está aqui divulgada no site do Supremo Tribunal Federal. Eu vou analisar agora na sequência, em outros vídeos curtinhos, tá bom? Que eu vou reunir depois todos num único vídeo, essas mudanças que estão aqui, né, que estão ali nessa minuta que está circulando aí nos sites de notícias jurídicas. Vamos em frente. Pois bem, pessoal, a primeira das mudanças que nós vamos examinar aqui neste vídeo diz respeito à competência do relator para conceder liminares monocraticamente. Veja que o inciso 4º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em havendo pedido de liminar, o ministro relator vai submeter esse pedido ao plenário ou à turma, né? Ele vai, então, deliberar a respeito disso monocraticamente, como regra não é o que estabelece o inciso 4º. No entanto, o inciso 5º dispõe que ele vai determinar, em caso de urgência, essas medidas do inciso anterior monocraticamente, né? É aquilo que o Código de Processo Civil chama de decisão monocrática ou decisão unipessoal. Daí não seria uma decisão do colegiado. Ele concede a liminar ad referendum do plenário ou da turma. Percebam que o inciso 5º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em sua atual redação, não estabelece, né, qual prazo ou em que momento esse referendo do plenário ou da turma vai acontecer em relação à liminar concedida pelo relator. Agora vamos ao novo texto, que está aqui na emenda regimental. Como eu disse a vocês, esse aqui é um texto de uma minuta que está circulando aí nos sites de notícias jurídicas. Eu já recebi também nos grupos de WhatsApp aí, de colegas que gostam de estudar questões relacionadas aos tribunais superiores, e eu vou destacar aqui as principais mudanças, tá certo? Então veja que o inciso 4º agora faz referência a medidas cautelares de natureza civil ou penal. Esse destaque que eu coloquei aqui, civil ou penal, não estava presente na redação anterior, tá certo? E agora a maior novidade, ao meu ver, em relação a esse ponto aqui,
que estabelece que ele vai poder decidir, né, determinar em caso de urgência as medidas do inciso anterior, ou seja, ele pode decidir sozinho, monocraticamente, através de uma decisão unipessoal, sobre a concessão de uma liminar. Quanto a isso, nenhuma novidade, mas a grande novidade é o que vem na sequência, submetendo-as imediatamente ao plenário ou à respectiva turma para referendo, preferencialmente em ambiente virtual. E os parágrafos 5º e seguintes que estão aqui, né, eu já também estou destacando todos eles, porque já estão na redação desta minuta, não é, que circulou, está e corresponde, na verdade, àquela notícia que está no site do Supremo, que eu acabei de colocar ali para vocês no vídeo que antecede a este aqui, né? Estabelece os termos em que essa submissão da decisão do relator vai acontecer, né? Ou seja, como é que se referendo pelo plenário ou pela turma, essa decisão do relator vai suceder na sequência. Então, a medida do relator, né, vai produzir efeitos de imediato, mas vejam aqui o parágrafo 5º, será automaticamente inserida na pauta da sessão virtual subsequente, né? Então, de imediato, na pauta da sessão virtual subsequente, já vai ser examinado pelo órgão colegiado competente, né? A depender do caso, diz o parágrafo 6º, o ministro relator poderá optar por apresentar este feito em mesa na primeira sessão presencial subsequente. Então, não em sessão virtual, mas sessão presencial, se for o caso, né? E o parágrafo 7º, né, também aqui nessa nova redação, vai dispor que, em caso de excepcional urgência, o relator vai poder solicitar ao presidente a convocação de sessão virtual extraordinária com prazo mínimo de 24 horas para referendo da medida concedida nos termos do inciso 5º. Então, pode suceder que se esteja diante de uma contingência em que o ministro relator ele considere que é o caso de o plenário ou a turma examinar essa liminar por ele concedida desde logo, né, emergencialmente, né? Me parece também salutar essa mudança aqui. E o parágrafo 8º, né, contém algo bastante interessante e que certamente vai gerar polêmica, porque prevê a hipótese de a decisão concedida pelo relator monocraticamente poder resultar em prisão, né? Então, nesse caso, dispõe o parágrafo 8º que isso vai ser submetido de imediato, né, necessariamente a referendo em ambiente presencial, e se mantida a prisão determinada pelo relator, isso vai ser reavaliado a cada 90 dias. Então, vejam que há, de fato, uma mudança interessante, uma mudança importante, né? Porque hoje nós vemos aí no dia a dia que é bastante frequente a concessão de uma liminar que, sei lá, suspende a eficácia de toda uma lei, por exemplo, né? Os efeitos de toda uma lei, e essa liminar não é examinada desde logo, não é examinada na sequência pelo plenário. Aí vem um ponto interessante, porque foi adicionada à redação do inciso 4º essa expressão, a natureza civil ou penal. Por isso aqui, pessoal, eu tenho a impressão de que vai ser possível, né, sustentar que essa disposição, essa nova disciplina, ela não se aplicaria, por exemplo, né, no caso de uma liminar concedida em uma ADPF que não diga respeito a direitos individuais, né, nos termos aqui referidos, né? Proteção de direito suscetível de grave dano em certa reparação. Então, é uma questão que eu coloco e gostaria de saber até a opinião de vocês. Caso, por exemplo, se conceda uma liminar, né, suspendendo os efeitos de toda uma lei, em uma ADIM, por exemplo, né, caso o relator promova uma decisão dessa natureza, esse procedimento aqui vai se submeter, essa liminar vai se submeter a esse procedimento aqui, né? Essa redação pode dar a entender de que não, mas me parece que seria salutar que isso se aplicasse também nesses casos aqui. A gente vai ter que verificar como é que vai ser a dinâmica, o funcionamento da aplicação dessa disposição aqui, né, no dia a dia do Supremo Tribunal Federal a partir do ano que vem. Agora vou à próxima modificação que considero interessante aqui para nós comentarmos com vocês. Vamos lá, aguardem só um segundinho aqui. Pois bem, pessoal, a outra mudança interessante e importante desta emenda regimental diz respeito ao seguinte: a atual redação do artigo 134 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
dispõe que, quando o ministro pedir vista dos autos, ele vai ter que apresentar para prosseguimento da votação no prazo de 30 dias, contado da data da publicação da ata de julgamento. Ok, mas e se o ministro não observa esse prazo de 30 dias, o que é que acontece? A redação atual, não é, que ainda está em vigor, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, redação anterior, que é esta que vai ser modificada, não estabelece a consequência jurídica disso, né? Ou seja, eu posso exigir do ministro alguma coisa, né? Eu posso puni-lo, nada disso. De todo modo, agora, com a alteração desta emenda regimental que acaba de ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, né, duas mudanças interessantes. O prazo muda, agora o prazo passa a ser de, no máximo, 90 dias, então o prazo anterior era de 30 dias, né, mas o prazo de 30 dias sem consequência alguma, agora o prazo é de 90 dias, o prazo foi ampliado. Né? No entanto, agora nós temos um novo parágrafo no artigo 134 que estabelece não uma punição, uma sanção, coisa parecida, mas uma consequência para o caso de não observância deste prazo. Vejam ali, ó, vencido o prazo previsto no caput, os autos estarão automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Então, por assim dizer, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal nessa nova redação, caso aquele ministro que peça vista, ou seja, ele quer examinar, estudar melhor aquele caso, na hipótese de ele pedir vista e não devolver os autos em no máximo 90 dias, o julgamento vai prosseguir, né? Tenha ele se manifestado ou não, é o que consta aqui do parágrafo 5º que foi adicionado, né? Está sendo adicionado por essa emenda constitucional no artigo 134. Outra mudança interessante também, que vale a pena destacar, diz respeito ao artigo 324 do Regimento Interno, que trata da manifestação dos ministros a respeito da questão da repercussão geral. Então, há uma mudança no prazo, que é reduzido. Atualmente, de acordo com o regimento interno do Supremo, não é, a menção a 20 dias, sem se falar ali se são 20 dias úteis ou corridos, né? Isso não perde relevância agora, porque se prevê na nova redação do artigo 324 que esse prazo vai ser um prazo comum de 6 dias úteis, né? Então percebam que aqui é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal se amoldando àquela modificação que a gente fez, que a gente inseriu no Código de Processo Civil de 2015, né? A contagem do prazo apenas em dias úteis e não mais em dias corridos. Né? Essa ideia, lá atrás, quando a gente elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil, foi uma reclamação dos profissionais, né, que se preocupavam, por exemplo, com, às vezes, prazos muito curtos, com feriados no meio. Né? Então, imagine ali o prazo que começa na quinta-feira, você tem um feriadão, entre aspas, no fim de semana, mais a terça-feira, e daí, então, no final das contas, a gente só teria, sei lá, talvez um dia útil para dar conta daquele prazo. Né? Então, por isso a alteração que a gente promoveu, por isso a nova regra que foi inserida no Código de Processo Civil de 2015. Isso aqui, me parece, espelha, né? Essa referência a dias úteis espelha isso. De todo modo, o prazo é reduzido, de 20 dias para 6 dias úteis. E, por fim, para finalizar a análise, essa primeira análise, como disse, é uma análise muito rápida, né? É apenas passando aí nossas primeiras impressões a respeito dessa alteração importante no regimento interno. Aquelas modificações, né, que a gente mencionou há pouco, que diz respeito à possibilidade de concessão de liminares, né, que, de acordo com o caput do artigo 2º da emenda regimental, né, eventuais liminares que tenham sido concedidas, né, antes da entrada em vigor da emenda regimental, que provavelmente vai ser publicada aí nos próximos dias, talvez até janeiro, né, antes da entrada em vigor dessa emenda regimental, deverão ser submetidas ao plenário ou respectiva turma para referendo em até 90 dias úteis. Né? Então, aqui interessante uma menção a 90 dias úteis, primeira observação, então a gente vai ter que calcular isso, contar o que são 90 dias, né? Eles não previram aqui, por exemplo, 3 meses, né? Que daí não se aplicaria a regra da contagem do prazo em dias úteis. De todo modo, se houver liminar aí, né, vigorando, concedida por algum ministro, é interessante que agora a gente tem um prazo que vai ter que ser observado. Todas as liminares vão ter que ser examinadas pelo plenário ou pela turma, conforme o caso. E o mesmo prazo vai ser observado em relação a pedidos de vista. Então, pode suceder, eu não tenho esse número comigo, né? Mas a gente tem notícia de que há pedidos de vista há meses realizado por algum ministro, alguns até há anos, né? Então, um julgamento importante que está suspenso ali, que está parado no Supremo Tribunal Federal, porque eventualmente algum ministro, alguma ministra tenha pedido vista dos autos há bastante tempo. De acordo com esse artigo 2º, desta minuta que está circulando aqui da emenda regimental,
todos esses processos, né, em relação aos quais algum ministro, alguma ministra tenha feito pedido de vista, vai ter que ser devolvido em até 90 dias, né? E se isso não acontecer, o julgamento vai prosseguir, ainda que não haja o voto do ministro. Tá certo? Pessoal, então essas são, como disse a vocês, as primeiras impressões, nossa primeira análise a respeito dessa importantíssima alteração que decorrente dessa emenda regimental vai ser a emenda regimental número 58, de 19 de dezembro de 2022, que ainda não foi publicada, né? Assim que eu tiver também a informação a respeito da publicação, para a gente saber a partir de que momento ela entra em vigor, eu vou noticiar aí para vocês, seja através de vídeo, seja através de outras redes sociais. Nos acompanhem, comente aí o que é que você achou dessa alteração e certamente eu vou voltar a comentar, né, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada todas essas modificações que aconteceram nesse momento, tá certo? Gente, obrigado, um abraço e feliz 2023 para todo mundo. Até mais!